Se eu tivesse descoberto essas oportunidades antes, o meu 2024 teria sido completamente diferente. A verdade é que ninguém chegou para me explicar exatamente o que era isso. E eu acreditei durante muito tempo que os estágios eram as melhores formas de entrar em uma empresa no Brasil, de ter grandes cargos dentro da engenharia. E isso acabou me frustrando bastante, porque eu tive que tomar a decisão de me formar sem fazer um estágio no Brasil. Eu realizei 2 estágios durante o meu intercâmbio na França, inclusive um deles na Safran Aircraft Engines, que é uma das maiores motoristas de aeronaves do mundo. E eu acreditei que isso ia ser suficiente, que eu já estava ali com um currículo super recheado para chegar no Brasil e conseguir uma vaga de analista júnior ou de engenheiro júnior que fosse dentro das empresas que eu sonhava lá atrás, como por exemplo a Embraer. Mas a verdade é que isso não era exatamente o que as empresas aqui procuravam. Muitas vezes elas só têm olhos para quem está já lá dentro do seu estágio. E eu acabei me sentindo ali como alguém que não tinha opção, que ficou realmente sem ter para onde correr. E isso me frustrou, me entristeceu, fez com que eu não me candidatasse mais. Até que, em um determinado momento, alguns amigos meus me fizessem virar a chave e acender de volta uma luz da esperança dentro da minha carreira, dentro da minha jornada, que foi sim tão rica, mas que eu já não acreditava mais, que eu já não sentia mais, porque eu perdi esse contato com o mercado brasileiro. E foi então que eu descobri os programas trainees, que na verdade, me desculpem os estágios, são as melhores formas de você ter um crescimento acelerado de carreira, de você ter acesso a gestores e grandes CEOs aí nas empresas, para você de fato se desenvolver e encontrar o seu potencial. E a questão aqui é que muitas pessoas sabem que esses trainees existem, mas eu diria que 99% delas não se preparam da maneira correta. Então, por conta disso, por tudo que eu venho pesquisando, eu já cheguei a uma etapa final de um trainee e eu vou continuar chegando porque eu estou aplicando métodos, estratégias que funcionam e eu quero explicar aqui para vocês exatamente o que eu vou fazer para passar em um trainee em 2025 e chegar lá em 31/12 comemorando, estourando champanhe de que eu finalmente entrei no mercado e entrei em uma vaga que condiz com o meu potencial e com meus objetivos audaciosos de carreira. E não é um problema você querer ser grande, você querer chegar lá, mas você precisa saber exatamente o que você vai fazer. E eu tenho certeza que o trainee pode ser uma das melhores oportunidades para você chegar mais rápido aonde você está imaginando. E só para vocês terem uma ideia, se vocês não conhecem tanto sobre trainee, em 2024 foram centenas de oportunidades de trainee que foram abertas. É claro que você não necessariamente estaria apto a todas elas, algumas delas têm delimitação de curso, outras delimitação de tempo de formação, outras pedem algumas habilidades que talvez você não tenha, mas eu tenho certeza que no mínimo, umas 50 dessas oportunidades você poderia se cadastrar, sendo um estudante de engenharia, tendo se formado em engenharia, em qualquer engenharia. Então vejam, são 50 oportunidades no mínimo de você entrar em uma grande empresa, seja a nível corporativo, seja a nível de especialista em engenharia, para você pular diversas etapas. Para quem não conhece o programa Trainee, ele é um programa de formação de lideranças dentro da empresa. Então a empresa vai selecionar ali 3, 5, 10, 15 pessoas que vão entrar, às vezes em processo seletivo com 1.000, 1.200 candidatos, mas nos mais famosos, às vezes 10.000, 12.000 pessoas se inscrevem para conquistar essas poucas vagas, que vão ter ótimos salários, salários competitivos aí de nível de coordenadoria, nível de gerência de equipe, vão ter os benefícios, né, vale alimentação, enfim, seguro-saúde, Gympass, de nível de coordenação também. E vão estar no dia a dia, vão estar próximos de coordenadores, vão ter equipes, vão ter treinamentos, vão ter processos, atividades, para realmente terem esse crescimento alavancado de carreira em 12, 18 ou 24 meses. Tem projetos em diversos níveis temporais. E muitos deles com job rotation, ou seja, você vai trabalhar na parte comercial, depois na gerência de projetos mecânicos, projetos elétricos, gestão de pessoas, enfim, você passa por diversas áreas ali de coordenadoria e no final você vai ser alocado em alguma delas. Então o projeto trainee, um programa trainee, ele é a melhor porta de entrada para o mercado hoje. E você precisa entender exatamente aonde que você vai chegar com isso. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou falar o meu plano, o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo nas mentorias que eu contatei, por que eu fui atrás de ajuda, qual é o nível de complexidade de fato de um programa trainee. E vocês já conseguiram perceber que vale a pena investir, por quê? Porque é caro. É caro manter um trainee para a empresa vai colocar muita grana em você, ela vai colocar tempo em você e ela quer um resultado de você, então eles querem escolher
os melhores, querem escolher aqueles que estão prontos para o desafio. E eu, agora que eu cheguei na minha primeira entrevista final, eu consigo entender qual que é a complexidade de tudo isso. E conversando com alguns amigos que foram aprovados, a gente chegou a vários consensos aí e eu vou trazer algum deles para vocês. O primeiro ponto é, entenda o que é o projeto trainee, o programa trainee, e entenda qual que é o impacto de um trainee para a empresa. A empresa, quando ela pensa num programa trainee, ela já evoluiu ali do que é um analista júnior, sênior, pleno, engenheiro júnior. Ela já quer um cara que em poucos meses vai se formar como uma grande liderança ali na empresa. E qual que é o insight aqui, qual que é essa primeira percepção? Você tem que colocar esforço e empenho na sua preparação como alguém que sabe que vai pular diversas etapas dentro da empresa. Por quê? Porque se você chega no processo seletivo com a mentalidade e a energia de um analista júnior, você não vai passar. Eles vão sentir isso. Eles têm que ver em você um potencial líder lá na frente. E como que você vai demonstrar isso? Fazendo as próximas etapas que eu vou trazer aqui. A segunda dica é, você tem que entender o processo seletivo. São processos seletivos mais extensos, mais complexos. Nem sempre você vai ter um match ali de cara com aquela vaga. Então, se você não fez o curso que está pedindo naquele trainee, não tente. Se você se formou há mais tempo do que aquele trainee aceita, não tente. Se aquele trainee pede, exige alguma habilidade que você não tem, eu até te indico a tentar, mas vai ser difícil você chegar no final, porque em algum momento vai ter um teste, vai ter algum desafio que você vai precisar pôr aquilo em prática, e aí eles vão acabar percebendo que você não tem aquela habilidade, ou então você vai aprender ao longo do processo seletivo. Também é uma mentalidade de crescimento associada ao trainee, aprender coisas ao longo do processo. Então você precisa entender o processo seletivo. E como que mais ou menos ele funciona? Você vai se inscrever ali com o seu currículo. Normalmente a primeira etapa é de testes, e aí você tem teste de lógica, normalmente, onde você vai ter a lógica matemática, mas também uma lógica inferencial, às vezes uma lógica visual, né, de diagramas ali. Cada plataforma tem um estilo de teste, uns bem mais matemática básica, né, realmente regras de 3 ali, proporção, enfim, essas questões, e outros um pouco mais lúdicos, né, a própria CIA de talentos tem de 2 a 3 testes que envolvem lógica, e um deles, por exemplo, é totalmente visual, né, você tem que associar fotos, você tem que fazer tétricos ali, você tem que fazer algumas questões muito mais de solução de problemas lúdicos, mas outros, né, como o próprio Solu da CIA de talentos, ele é bem matemático. Então você tem essa diversidade de testes de lógica. Depois você passa para testes de fit cultural, onde você vai demonstrar muito sobre as suas características, os seus valores e os seus interesses. Então, se você é movido por desafios, se você gosta de um ambiente mais dinâmico ou de um ambiente mais estático, se você quer estabilidade e sequência de carreira bem definidas, ou se você está mais livre ali para ir mudando de carreira, enfim, avançando de forma um pouco menos sequencial, se você é alguém muito técnico ou mais generalista, então tudo isso vai casar com o match que a empresa quer. Então a empresa ela já fala para essas plataformas, olha, eu quero alguém assim, assim, assim. E nesse fit cultural, eles vão entender se você é esse tipo de pessoa ou não. E esse fit costuma ser bem assertivo. Por isso que muitas das pessoas vão ser eliminadas aqui nessa fase. Porque elas não vão ter um fit cultural ou não vão ter se preparado da forma correta para a lógica. Quando eu digo muitas pessoas, é de 80% a 85% não passam dessa primeira etapa. Que ainda tem o teste de inglês normalmente. Quando as empresas pedem o inglês, então você faz o teste de inglês ali com várias questões de análise linguística, mas também de gramática, né? Algumas bem mais direto ao ponto de qual que é o erro dessa frase, ou qual o verbo que eu coloco aqui, qual o tempo verbal que eu coloco aqui, mas também análise de textos ali, interpretação textual, então tem um pouco de tudo. Então essa é a primeira etapa, e aqui já cai muita gente mesmo, né? Nesse processo seletivo mesmo que eu estou fazendo, de 1.200 pessoas que se inscreveram, só chegaram 200 na primeira dinâmica. Então, 1.000 pessoas ficaram mais ou menos nessa etapa, né? E aí a gente passa para o próximo passo, que é você precisa conhecer a empresa e conhecer qual que é o objetivo daquele programa trainee. Porque às vezes você fala assim, é o trainee da Ambev, mas ok, o que que eles querem desse trainee? É um trainee de gestão de pessoas? É um trainee comercial? É um trainee que vai para o chão de fábrica ali, que vai ser supervisor da linha de produção? Então você precisa entender qual que é o objetivo daquele trainee. Cada trainee tem um tema. E no próprio site da empresa, quando eles divulgam o trainee, onde você vai se inscrever, eles já deixam várias informações ali, tanto explicitamente quanto implicitamente. Então até as fotos, as imagens, se elas lembram mais diversidade, mais cores, ou se elas são mais sérias,
se as pessoas estão com roupas mais despojadas ou com roupa social. Então tudo isso você vai começar a entender qual que é o objetivo daquela empresa. E aí você vai ter que fazer muitas pesquisas sobre os valores da empresa, sobre a história da empresa, sobre quais os desafios daquela empresa, o que ela quer conquistar nos próximos anos. Normalmente tem lives de apresentação desses trainees, então você vai pesquisar o que eu preciso para esse trainee, né? O que eles estão buscando, será que eu realmente me encaixo ou não? Porque eu sei que às vezes no começo você vai se inscrever em vários e vai querer passar em todos e vai ter várias dinâmicas e etc. Mas você vai acabar se frustrando com alguns nãos que são naturais. Naturais por quê? Porque você não tem um fit. Ou porque você não fez o teste ali da forma correta. Ah, e um detalhe interessante, esse teste, o resultado dele fica congelado ali de 6 a 12 meses. Então cuidado. Se você sair meio afobado fazendo os testes e tirar uma nota baixa, pode ser que você perca um ano aí de preparação porque você vacilou nos testes. Não precisa ficar muito com medo de fazer o teste, deixando para depois, mas busque as informações, faça algumas simulações ali antes, para depois você fazer ele valendo, né? Busque em vídeos, enfim, treinamentos que existem para você se desenvolver nessa frente antes de fazer o teste já de cara. E aí então, você conhecendo mais sobre a empresa, mais sobre o processo seletivo, que é o que a gente está fazendo, né? A gente começa a avançar. Então depois desses testes, a gente passa por uma dinâmica de grupo normalmente, em que vai ter um case ali. Pode ser que tenha cases tanto em grupo quanto cases individuais. O que é um case? É um desafio. Alguma coisa que aquela empresa já passou de dificuldade ou está passando de dificuldade, em que eles levam para vocês trazerem soluções, né? Para vocês proporem soluções. Normalmente você faz uma apresentação individual no começo, você tem ali de 3 a 4 minutos para se apresentar. Depois você tem ali de 30, 40, 50 minutos, dependendo do tamanho do case, para encontrar uma solução em grupo, criar um PowerPoint, etc. E aí você tem de 5 a 10 minutos para apresentar ali, ter uma rodada de perguntas e tudo mais. E aqui é muito interessante que você comece a se desenvolver, né? Uma empresa que busca líderes, você não precisa só ficar dizendo, eu sou líder, eu sou bom de trabalho em grupo, você tem que demonstrar isso em dinâmicas. Então é aqui onde você tem a oportunidade de escutar as pessoas, de dar voz ativa, de ser um gerenciador de conflitos, de trazer ali uma execução de um PowerPoint, de ser o líder mesmo, de propor as ideias, caso seja uma área que você tenha um conhecimento mais avançado. Entenda que às vezes falar demais atrapalha, mas ficar calado também é um problema. No mundo digital, essas dinâmicas no Teams, etc., é um pouco mais complexo, porque às vezes várias pessoas falando você não entende, é diferente do presencial, então você tem que levantar a mão, seja sempre educado, seja pontual, use a vestimenta correta. Então entenda muito bem os desafios da dinâmica de grupo, que são pontos muito fortes. E aí depois você pode ter de 1, 2 ou 3 entrevistas, né? Dependendo de como for o avanço, pode ser que tenha uma entrevista só com RH, depois uma entrevista com gestores, depois uma entrevista com algum diretor ali, e nesses pontos as coisas vão ficando mais individuais e mais acirradas, né? Só tomar uma água. Quando o processo vai se afunilando, você já tem que estar mais pronto. Você já tem que estar com aquele conhecimento consolidado, já tem que estar sabendo linkar as suas experiências com os valores da empresa, com o que eles estão buscando, entender bem a história da empresa, quais que são os desafios, use a dinâmica para entender qual que é o interesse real da empresa nesses novos profissionais que estão entrando, né? Então isso é muito interessante, você desenvolve isso desde a sua jornada universitária, participando de processos seletivos, quando você faz o estágio também, né? Você já vai enriquecendo um pouco desse seu entendimento de processos seletivos, mas aqui você adapta o trainee, você já evolui, você já tem que ser alguém mais pronto, porque de fato, eles estão querendo os próximos líderes daquela empresa. Então é muito importante você chegar já com uma estrutura muito diferente, né? Até você vai demonstrar isso pela sua vestimenta, tom de voz, forma com que você fala, a forma com que você aborda, a diferenciação que você traz na sua comunicação para o RH da empresa, para o RH geral ali, da plataforma de recrutamento, para o gestor, como que você responde as mesmas perguntas para cada um deles. Interessante. No nosso Notion, Organizando a Engenharia, você tem acesso a perguntas frequentes de entrevista, perguntas que você pode fazer na entrevista, como que você pode melhorar o seu LinkedIn. Então, se você quiser adquirir o Notion, clica aqui embaixo no nosso link. Se você quiser receber os próximos vídeos em que eu ensino, né, sobre processo seletivo, sobre organização, sobre rotina, se você quiser também continuar assistindo os vídeos da nossa playlist do Engenheiro do Futuro, então eu vou deixar a playlist no final desse vídeo, mas se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, que aí você vai receber notificações dos próximos e isso vai te ajudar a estar em contato constante aqui com a gente. Então, entendendo o processo seletivo, a gente passa para um último nível, que é consiga construir uma lógica no que você está fazendo e tenha paciência, resiliência e dedicação. Passar em um processo trainee é um trabalho. É algo que você tem que dedicar de verdade. Mas eu já trabalho, né? Tenho que conciliar. Ok, mas considere como um trabalho.
Se você chegar à noite cansado e deixar para depois ou não querer se esforçar, não vai funcionar. Você tem que avançar bastante em níveis de autoconhecimento. Você tem que saber onde você quer chegar, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, analisar tudo isso, aprender a contar a sua história, aprender a adaptar isso para as diferentes empresas, aprender a conectar os seus valores com o da empresa, com a sua história, com as suas experiências, saber quais experiências suas mais impactam naquele tipo de vaga para você poder contar ali em 3 minutos. Em 3 minutos não dá para falar tudo. Então, se eu estou buscando uma vaga de vendas, eu falo muito mais da empresa júnior do que do intercâmbio. Mas se eu estou buscando uma vaga de engenheiro, de alguém mais adaptável, mais flexível, o intercâmbio faz mais sentido ou faz o mesmo sentido que a empresa júnior. Então eu já começo a adaptar. Se eu estou numa empresa que é nunca satisfeito, sempre buscando mais, aprendizado contínuo, eu tento trazer a minha jornada completa, em que eu fui monitor, empresário júnior, pesquisador, intercambista, estagiário, porque isso mostra como eu fui tocando em diferentes pontos. Mas se eu já quero alguém estrutureiro ali, que é especialista em engenharia, que tem várias experiências, eu já trato muito mais do estágio. Então saiba modificar isso, e isso só vem com autoconhecimento, isso só vem com atividades de desenvolvimento pessoal, isso só vem com você entendendo. E não foque só na parte profissional, entenda quem é você, quais são seus hobbies, quais são os filmes que você gosta de assistir, o que você faz no seu tempo livre, como que você estuda, qual é a forma que você mais gosta de estudar, é vendo vídeo, é lendo livros, é assistindo aula presencial. Entenda totalmente o que vem de você para você poder entregar isso para a empresa. Você vai encontrar a vaga que casa com você. Não tente se adaptar a uma vaga, porque isso não vai ser sustentável lá na frente. Você pode até passar, entrar na empresa que você quer, mas depois não vai dar o match que deveria. E uma coisa muito legal de trainee é que às vezes a gente foca nas grandes empresas. Só que essas empresas, elas são muito concorridas, ou nem sempre vão abrir a vaga que você imagina, né? Então vamos supor que você é um engenheiro de alimentos e sonha em trabalhar na Nestlé com a parte de desenvolvimento mesmo de produtos, né? Tecnologias e tal, e o trainee da Nestlé é comercial. Por mais que seja a Nestlé, não faz sentido para você. Talvez você vá olhar uma outra coisa, uma Lactalis, uma Danone, enfim, outro lugar. Ou às vezes até uma empresa que não necessariamente te chama a atenção num primeiro momento, mas que pode fazer sentido num agronegócio, ou alguma empresa que desenvolve máquinas e tecnologias que ajudam a automatizar o mercado da Nestlé hoje, por exemplo. Então você começa a ir mais a fundo, né? Eu posso até trazer aqui algumas empresas que tiveram processo seletivo de trainee no ano passado e vocês vão ver a magnitude de tudo isso. E pesquisem muito bem sobre a empresa no sentido que, por exemplo, a Havaianas, né, é uma empresa de varejo, é super legal, tem um dos trainees mais concorridos, mas o trainee dela é da Alpagapas, que é o nome da empresa de fato. Então você tem que entender que às vezes você vai estar esperando um trainee da Havaianas, mas o nome dele não é esse, né? Ele faz parte de um outro conglomerado. Então entenda qual que é de fato o trainee que você quer fazer parte, e entenda onde que ele está. Então, por exemplo, Peugeot, Citroën, Jeep, são todas da mesma empresa, que é a Stellantis. A Fiat também, né? Então, se você quer um trainee dentro do mercado automotivo, né, de veículos, o trainee da Stellantis faz sentido para você. Então, vejam como é interessante você ir entrando mais a fundo, entendendo essas questões. E o que eu especificamente estou fazendo agora? Melhorei minha rotina, coloquei isso como uma prioridade, e essa é a prioridade. Eu vou passar em um trainee esse ano. Adquiri uma mentoria para saber de fato qual que é um passo a passo para evoluir. E se você ainda está na jornada universitária, a mentoria do Engenheiro do Futuro faz sentido para você chegar mais pronto. Tanto pelo que eu já vivi, quanto pelo que eu estou vivendo e posso te ensinar. Pensa comigo quanto que eu já investi em mim para desenvolver a minha carreira e eu posso entregar para você por um valor que talvez você não precise pagar o próximo. Entenda isso como um investimento. Entenda isso como um gasto que você tem agora para te salvar gastos lá na frente, para acelerar a sua carreira, para que você entenda e conheça os trainees tão a fundo que você consiga escolher na sua jornada universitária as oportunidades que fazem mais sentido para onde você quer chegar, que você já aprenda a contar a sua história. No último vídeo, né, qual história você quer contar? Veja a riqueza de detalhes que a gente pode trazer na construção de uma carreira. Então, se você quiser saber mais sobre o plano piloto do Engenheiro do Futuro e a comunidade dos Engenheiros do Futuro, eu vou deixar um link aqui na descrição com uma aula explicando todo o projeto. Mas você também pode entrar lá no meu Instagram, @EngendoFuturoJNB, e me mandar um direct para a gente conversar, marcar uma videochamada, um Google Meet, para eu te explicar de fato como que tudo funciona e como que são as formas de investimento. Então, te convido de fato a conversar comigo. E além disso, é perceber que essa é uma jornada de médio e longo prazo. Eu não posso querer passar de cara no primeiro processo trainee que eu estou fazendo.
Por mais que eu me prepare, várias coisas podem interferir. Mas você tem que confiar no processo. Você tem que entender que é uma evolução, que você está construindo esse conhecimento, atividades de autoconhecimento, atividades de mentalidade, acesso à informação, network, converse com pessoas que já passaram em trainees. Você pode fazer isso dentro da comunidade do Engenheiro do Futuro, a gente já conversou com vários, inclusive no evento Profissionais do Futuro que a gente teve ao vivo em Uberlândia, então foi algo super interessante. Entenda, se conecte no LinkedIn com pessoas que foram trainees das empresas que você quer conquistar essa oportunidade, vá conversar com elas, se conecte mesmo, cara de pau positivo, acho que tudo isso é super, super, super válido. E avance, entenda que essa observação do seu objetivo futuro muda as suas ações no dia a dia, né? Então transforme a sua rotina, comece a estudar mais sobre isso, a entender os processos seletivos, a evoluir e a construir a sua carreira de acordo com esse seu objetivo de longo prazo. Então veja, quando eu voltei da França, eu senti ali que eu realmente tinha um currículo rico, mas eu pequei por achar que eu era a última bolacha do pacote. E isso me atrapalhou demais. Não me atrasou, mas me pediu um tempo para eu entender de novo qual que era a minha posição, onde que eu estava na carreira e o que realmente eu era e o que a minha jornada significava. E foi somente nessa ressignificação, nesse contato com essas novas oportunidades, que eu voltei a me estruturar, a me organizar e a entender onde eu poderia chegar em pouco tempo. Se eu mudasse a minha rotina, se eu transformasse o que eu faço e o que eu sou para chegar no que eu tenho, ao invés de focar só no que eu quero ter. Então, eu espero ter te ajudado, um vídeo um pouco mais longo, mas bem focado em processos trainees. Eu trouxe toda a estrutura para você entender de fato qual que é a mentalidade de alguém que quer conquistar esses objetivos e que quer evoluir na carreira. Então, se você aprendeu sobre os trainees aqui, teve esse primeiro contato, teve essa abertura de mente, acendeu essa lanterna, deixa um comentário aqui falando qual foi o principal insight do vídeo e por que eu te ajudei, como que eu te ajudei. E se você quiser continuar aprendendo comigo, um contato mais próximo para que eu conheça a sua história, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, vamos marcar uma conversa no Meet, ou assiste aqui essa aula, já faça um investimento aí na nossa comunidade para você de fato fazer parte de um grupo seleto de engenheiros do futuro que querem conquistar grandes objetivos e que estão em busca de grandes conquistas. Eu agradeço demais a você por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo e de compartilhar ele com alguém que pode enriquecer bastante a carreira se tiver acesso a essa informação, a esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!